Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Cada dia que passa a gente descobre que esse governo não está cuidando do povo brasileiro, e isso já tem levado para os mais diferentes meios de comunicação, seja jornal, revista, a rádio, internet, os mais diferentes meios de comunicação está demonstrando de forma clara e cabal de que esse governo não está fazendo o que o povo merece. E, entretanto, existe um grupo de seguidores, de sectos, que continua ainda fazendo, às vezes, das ações do governo e aprovando e aplaudindo esses atos, né? Embora que seja totalmente nocivo para a população. Mas antes de continuar este vídeo, eu lhe convido para se inscrever no canal e participar do debate, fazendo os seus questionamentos, deixando seu comentário, etc. Agora, prosseguindo, na coluna Radar da revista Veja, publicou um informe, né, de que o Bolsonaro culpa o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, pela perda de popularidade e atraso da campanha de vacinação no Brasil. Como se sabe, dias atrás foi divulgada uma pesquisa na qual a desaprovação do Bolsonaro cresceu em torno de 6, 7 pontos percentuais. Então isso deixou o Bolsonaro já com as luzes acesas já para ver o que vai fazer, né? E como sempre ele encontra um culpado, nunca é ele, sempre alguém que ele tenta encontrar para justificar as, digamos assim, malícias que ele faz contra a população, né? Contra o povo brasileiro. E ele sempre encontra algum bode expiatório. E nessa situação agora, ele encontrou o ministro da Saúde, o Pazuello. A gente sabe que esse pessoal é basicamente pau-mandado dele, né? Então, culpar essas pessoas pelo fracasso é uma mais pura ignorância, né? Porque essas pessoas fazem o que o Bolsonaro manda, né? E se não obedecer, como ocorreram com os 2 outros ministros anteriores do Ministério da Saúde, ministro da Saúde, são mandados embora, são demitidos, né? Então, se o Pazuello não tivesse fazendo o que o Bolsonaro quer, certamente ele já teria sido mandado embora, já teria sido demitido. Então, tudo que o ministro faz é exatamente o que o Bolsonaro quer. Então, culpar o ministro por fazer as coisas que ele mesmo manda é a mais pura ignorância, né? E algumas pessoas têm criticado essa, digamos assim, essa culpa, essa imposição de culpa para o ministro da Saúde imposta pelo Bolsonaro, como por exemplo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia compartilhou a notícia da revista Veja e escreveu no comentário: Bolsonaro é um covarde. Isso mostra fielmente o que o Bolsonaro é. Covarde é aquele que não assume culpa, não assume a culpa pelos erros. E é exatamente isso. Então, o Rodrigo Maia sintetizou exatamente o que o Bolsonaro é, um covarde. O jornalista Robson Bonino, que escreveu o texto lá da revista Veja, ele disse que o Bolsonaro está irritado com as cobranças que ele recebe nas redes sociais pelo atraso na vacina contra a Covid-19.
A coluna Radar da revista Veja afirma que na reunião ministerial que foi realizada na semana passada, que terminou dia 8 de janeiro, o Bolsonaro chegou a afirmar que a pandemia banqueou, ou seja, bancou Pazuello e ele não está na conta de mais nada, né? Quer dizer, é estranho, né? Porque os outros dois ministros que ele demitiu estavam digamos assim, no centro neurálgico, no centro nervoso, no centro da pandemia, e foram demitidos mesmo assim, né? Soa meio estranho. Segundo a revista Veja, os apoiadores do Bolsonaro dizem que o discurso que sustentava Pazuello no cargo como ministro, acabou. A fala inflamada do general na última quinta-feira, que foi dia 7 de janeiro, criticando a imprensa, teria agradado ao Bolsonaro, mas aliviado só um pouquinho a impressão, né, que ele estava assim quase que demitido, né? Na verdade, o Pazuello ocupou o cargo de interino de Ministério da Saúde após a saída de Nelson Tati, que ocorreu em 15 de janeiro, de maio do ano de 2020. E em setembro ele foi empossado como efetivo no cargo de ministro. Mas, como o Bolsonaro vai encontrar um bode expiatório para o fracasso dele, ele vai realmente demitir o ministro. Além do mais, ele está prestes a colocar mais um ministro forte do chamado Centrão, e ele vai aproveitar e colocar no lugar do ministro Pazuello. Na verdade, uma congruência de fatores extremamente negativos, digamos assim, como se pode falar, que denomina esse governo, aliás, a palavra mais correta, que domina esse governo Bolsonaro, a moda, que domina esse governo Bolsonaro. Ineficiência no trato com a gestão pública, notadamente aqueles pontos mais nevrálgicos, como a gente viu em anos anteriores da educação, foi uma calamidade, e a saúde está sendo desde o ano passado até agora, que também tem se revelado uma calamidade. Entretanto, junto aos corruptos, à corrupção, né, notadamente a figuras proeminentes do Centrão, que boa parte delas caíram no colo do governo, ele vai aproveitar tudo isso para dar um cargo dos mais importantes do governo, que é o Ministério da Saúde, para esse grupo. Que ele diz, o próprio Bolsonaro dizia que esse pessoal era corrupto, não sei o que e tal, e levou esse pessoal para o governo dele, inclusive dando mais força, com mais cargos mais importantes, e tudo isso levando a população a ficar refém de um governo que é totalmente averso ao povo, à saúde, à educação, e conivente com a corrupção, e além do mais, busca pessoas para culpá-las pelo seu fracasso, pela sua incompetência e pela sua falta de autoridade e de liderança. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.